noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Tudo em ordem? Eu creio que agora nós entramos. Agora nós conseguimos entrar. Espero que vocês estejam me ouvindo e que vocês... A gente estava tentando até agora, faz mais ou menos 9 minutos, estamos tentando entrar aí. Espero que vocês agora estejam me vendo e me ouvindo, que estou tudo em ordem. Então, é muito bom estarmos aqui mais uma quinta-feira, estarmos juntos, podendo adorar o nosso Deus, podendo falar do amor do nosso Deus, né? Pelo que eu estou vendo, eu já estou no ar, porque Jesus já está aqui comigo, a Daniela. Está tudo bem, Daniela? Está tudo em ordem? Tudo certo, né? Aleluia, glória a Deus. Ai, que bom, que eu tentei e não estava conseguindo. Mas, olha, você vê como é bom? Eu estou aprendendo. De pouquinho em pouquinho eu vou aprendendo. Tá certo que eu pedi socorro para o Fernandes, né? Então, mas graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, mais uma quinta-feira, e juntos, né? O Senhor nos proporciona essa oportunidade da gente poder estar junto, da gente poder estar falando do amor de Deus, falando, né, da sua palavra, orando, né, louvando, glorificando, até que o Senhor nos permita estar lá no nosso prédio. Eu estou apanhando com a colocação da câmera. Eu ponho a mão de um lado, vai para o outro. Mas, amém, tudo bem. A gente acerta. Se o cabelo não ficar bom, vai ficar ruim. Mas tudo bem. Queridos, nós estamos na expectativa, né? Na expectativa de que os nossos governantes, né? A gente possa, já estamos providenciando tudo que é necessário. Tivemos uma reunião com o conselho, já falando do retorno, né, das atividades da igreja, e vamos fazer tudo direitinho, como tem que ser feito. Então, vamos estar orando. Vai ter várias modificações que nós vamos ter que nos adequar, mas Deus vai nos dar graça. Eu tenho certeza, Ele tem nos dado graça em todo esse tempo, não é verdade? 4 meses quase que nós estamos chegando, se eu não me engano, em que nós estamos nos comunicando através desse aparelho, né? Facebook, tablet, celular, e Deus tem sido muito bom e muito misericordioso, tem nos feito estar unidos, isso é muito bom. Então, você que já chegou comigo aí, que já está comigo, né? Se você puder já estar repassando para outras pessoas, compartilhando. Eu tenho uma palavra para falar com vocês hoje, como sempre, né? Aquilo que Deus coloca no nosso coração, aquilo que Deus fala no nosso coração. Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, Ele entende, né? Que o seu povo precisa ouvir a sua voz. Então, Ele usa vidas, e eu louvo a Deus dele poder usar a minha vida, eu me coloco à disposição dele, né, para poder transmitir a sua palavra. Então, eu quero falar hoje um pouquinho com vocês, né, no nosso culto de oração, que temos todas as quintas-feiras. Eu vou falar com vocês hoje no livro de Efésios. No livro de Efésios, no seu capítulo 6, versículo 10 até o 18. E o título da palavra de hoje, Armadura do Cristão. Então, nós vamos conhecer aqui aquilo que Paulo nos ensina, através do Espírito Santo, sobre como nós devemos usar essa armadura, como nós devemos nos vestir com a armadura que Deus nos deu. Então, vamos fazer isso, e eu louvo a Deus pela tua vida que está se chegando, você que está em outros canais, sejam bem-vindos, sempre é uma alegria, eu fico muito feliz quando eu ouço, né, as pessoas dizerem, esses dias... Eu acho que foi a Cleide que falou para mim, pastor, eu mandei lá para São José do Rio Preto a gravação do culto, foi uma bênção. Eu fiquei feliz, porque está dando oportunidade de outras pessoas estarem conhecendo, né, a maneira que nós vivemos, a maneira que nós servimos a Deus. Então, é muito bom, eu fico feliz com isso, porque a palavra está indo, a palavra continua. O prédio fechou, mas a igreja continua aberta, a igreja continua funcionando normalmente, porque a igreja sou eu e a igreja é você. Então, nós continuamos orando, estudando a palavra,
meditando, né? Participando, estando junto, dizimando, fazendo tudo que a igreja está acostumada a fazer. Então, somos o templo do Espírito Santo e esse templo nunca vai fechar. Nunca, nunca, nunca. Porque quando não estivermos mais aqui nesse corpo, nós vamos estar num outro que Deus está preparando para nós e vamos continuar louvando e adorando o nosso Deus. Amém? Quero orar com vocês, consagrando esse tempo, e depois eu vou falar um pouquinho com vocês sobre essa passagem de Efésios, capítulo 6, versículo de 10 a 18, tá bom? Pai, nós te adoramos, te glorificamos, exaltamos o teu nome, Pai. Tu és maravilhoso, Deus. Eu quero te louvar pela oportunidade que o Senhor me dá de poder ser usada por ti para transmitir a tua palavra, Senhor. De poder estar, Senhor, como tantos outros foram privilegiados, como nós hoje, cada um de nós, todos nós. Não é só o título de pastor ou pastora que tem esse privilégio, não. Todos aqueles que um dia entenderam e abriram o coração para que o Senhor Jesus venha fazer morada, para que Deus esteja habitando, o Espírito Santo esteja habitando. Todos nós somos instrumentos para levar o teu evangelho, Pai. Eu quero te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá. Muito obrigada, Pai, por podermos estar falando do teu amor, falando da tua palavra, Senhor, conhecendo as tuas verdades. E nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, Paizinho, podermos receber o óleo fresco que vem direto do teu trono, Pai, que vem para trazer o bálsamo, para nos aliviar, para tirar o peso, Senhor, muitas vezes que carregamos. Eu oro por aqueles que estão enfrentando lutas, não somente essa que todo mundo já sabe, mas tantas outras que muitas vezes estejam enfrentando, Pai, para que o Senhor esteja trazendo esse bálsamo, que a tua palavra seja o bálsamo, Senhor, sobre cada lar, sobre cada vida, Pai. Dá-nos a tua graça, que o teu Espírito que vai falar, faça-nos entender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então vamos lá. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Nós vamos estar falando, então, sobre a armadura do cristão. Vamos ver aqui o que Deus tem para nós aqui. Então, ele diz para nós aqui, no versículo 10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, Paulo diz para nós, através do Espírito Santo, por isso tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Então, Paulo está falando aqui sobre uma vestimenta de uma armadura, né? Uma vestimenta de uma armadura, e ele dá detalhes do que significa cada peça dessa armadura. E isso que eu quero falar com vocês hoje, porque todos os dias, quando nós acordamos, né, levantamos, cada um de nós temos as nossas obrigações, os nossos compromissos, o nosso trabalho. A gente levanta e a gente, então, se arruma e a gente se veste, coloca uma roupa apropriada para o momento, né, de acordo com o clima, né, de acordo com aquilo que nós vamos fazer, se é algo que precisa de uma roupa um pouco melhor, que nem quando a gente sai, vai na grande festa na casa de Deus, e eu estou aqui pronta, né? Na quinta-feira, no domingo, no momento do culto, eu me visto como se eu fosse a igreja, né? Para poder estar com a vestimenta adequada, né? Então, nós fazemos isso, não fazemos?
Nós nos preocupamos com isso, em estarmos vestindo uma roupa adequada para aquele dia, para aquele momento, para aquilo que nós vamos viver. E muitas vezes são tantas coisas que nós temos que nos preocupar, tantas coisas a pensar, a fazer, que nós acabamos esquecendo de algo que deve ser a nossa primeira preocupação. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho, espera só um pouquinho, só para eu poder ficar mais fácil aqui, né? Então, tantas coisas, e nós nos esquecemos de algo que deve ser a nossa primeira preocupação. E muitas vezes, né, muitos de nós acabamos saindo para o nosso dia a dia, para os nossos afazeres, despreparados. E eu estou falando desse despreparado e desse sair espiritualmente. Estou falando espiritualmente. Muitas vezes são tantas coisas, né, tantas preocupações, que nós esquecemos, né? Esquecemos de vestirmos, tomarmos posse da armadura de Deus, né? Muitas vezes a gente acaba levantando e quando vê, passou o tempo, passou o dia e a gente fez tanta coisa e não tivemos nem um momento para falarmos com Deus. Então, queridos, eu estou falando de uma vestimenta espiritual, né? Estamos sempre preocupados com tantas coisas a fazer que acabamos esquecendo. Então, nós falhamos, né? Nós falhamos em não nos armarmos, né? Porque nós, quando enfrentamos o dia, nós enfrentamos uma guerra invisível. Nós enfrentamos uma guerra invisível, que o crente sempre vai enfrentar, né? O crente sempre vai enfrentar uma guerra invisível. O inimigo, ele está sempre à espreita. Ele está sempre à espreita, tentando nos atacar com os seus dados inflamados, sempre. Nós precisamos sempre nos lembrar que nós temos um inimigo que está atento. O inimigo não está preocupado com o mundo, porque o mundo, a própria palavra de Deus diz que jaz nas mãos do maligno. Ele já tem dominado com tanta maldade, com tantas coisas ruins, não é verdade? Mas nós que cremos num Deus verdadeiro, nós que somos cristãos, que um dia declaramos Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas, nós enfrentamos, e Ele quer atacar a nós mesmos. Os crentes que Ele procura atacar, de várias maneiras. E eu sempre, lá na comunidade, nas pregações, eu sempre digo que se tem numa coisa que o diabo não é preguiçoso para atacar o cristão, ele está sempre atento. Então, nós falhamos em não nos armar para uma guerra invisível, né, que sempre enfrentamos. O inimigo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, né, a palavra de Deus nos alerta. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Então, ele vai estar sempre tentando, lançando os seus dados, né? E nós precisamos estar sempre muito bem preparados, bem firmados, né? Para que ele não ache brecha para penetrar. Muitas vezes passamos por momentos difíceis, ficamos tristes, ficamos muitas vezes abatidos, temos enfermidades, temos muitas coisas, muitas dificuldades, muitas lutas, muitas vezes financeiras, muitas vezes, né, dentro da nossa casa, com a nossa família, porque a palavra de Deus também diz que nós teríamos aflições nesse mundo, mas ele alerta a gente para a gente ficar tranquilo, que Jesus Cristo é vencedor, e todos que são deles é vencedor com ele. Então, nós devemos estar firmados na palavra de Deus. Então, nós aprendemos, então, que a nossa primeira atitude, né, deve ser a oração, deve ser através da oração. Devemos incluir a apropriação de cada peça da armadura de Deus na nossa primeira oração. Né? Eu até, ao estar preparando essa palavra, eu aqui falei comigo mesma, né, que eu vou fazer uma cópia, né, da armadura, de todos os detalhes, e vou pôr lá no meu quarto, de uma maneira que quando eu levantar, eu olhe e me lembre que eu tenho que estar me vestindo, não somente com esta roupa aqui que eu vou sair,
mas que eu tenho que estar me vestindo primeiramente com a armadura de Deus, né? Me vestir através da oração, consagrando o meu dia ao Senhor e falando com Ele, entregando tudo a Ele, consagrando tudo a Ele e fazendo com que o inimigo saiba que ele não tem poder, né? A palavra de Deus diz que nós morremos com Cristo, né? Colossenses 3:3. Morremos com Cristo e estamos escondidos com Cristo em Deus. E o diabo não tem poder para tocar nos filhos de Deus. Então, nós vamos ver como usar, né, as diferentes partes dessa armadura, descrita aqui no livro de Efésios, né, por Paulo. Paulo como um cidadão romano, né, antes de ser cidadão de Cristo, ele era romano. Então, ele fala bastante sobre, muitas vezes, falando de coisas de militar, essas coisas aí, porque ele fala... combati o bom combate, ele fala na armadura, ele fala da maneira que o soldado se vestia. Então, nós vamos ver peça por peça, né? A partir do versículo 10, vamos ver peça por peça como nós fazemos uso, o que significa, como é importante estarmos vestidos com essa armadura, amém? E aqui no versículo 10, né, ele já fala, finalmente fortalecei-vos o Senhor. Ele está dando várias instruções, né, ao povo lá de Efésios, ele está dando várias... de Éfesos, né? Ele está dando várias instruções e, dentre elas, ele fala, no final já do capítulo 6, ele fala, finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, ele está orientando. Este versículo nos fala sobre nossa intimidade com Deus. A nossa intimidade com Deus. Como tem sido a nossa intimidade com Deus? Como é que tem sido a sua intimidade com Deus, né? Fazendo-nos entender que a única maneira de sermos fortalecidos é passando um tempo com Deus antes de começarmos o nosso dia. Precisamos ter pelo menos um momento para consagrarmos o nosso dia para o Senhor, para que Ele cuide, né? Para que Ele esteja presente, para que o diabo não tenha como nos atacar. Então, o Salmo 91, né, do versículo 1 ao 3, eu tenho orado ele toda noite, eu tenho declarado esse versículo toda noite na oração das 21 horas, que nós vamos ter já. Nós vamos, já terminando o culto, nós já vamos direto, não tem a palavra hoje, nós já vamos direto para a oração. Então, o Salmo 91, de 1 a 3, diz assim, a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a ele, ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Esse é o nosso Deus. Eu tenho declarado essa palavra toda noite. Aquele tem outras versões, né? Eu peguei uma um pouco diferente, mas é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente descansa. Eu tenho declarado, Pai, eu estou, a minha casa, a minha família, a comunidade Caminho da Paz, o teu povo, todos aqueles que são selados no teu Espírito Santo, que tem o selo do Espírito Santo, nós estamos guardados. Eu confesso essa palavra do Salmo 91, eu confesso o Salmo 23, eu confesso Colossenses 3:3, eu confesso, porque nós precisamos declarar a palavra de Deus. Precisamos ter ela no nosso coração, ter versículos, né, decorados e declarar esses versículos. O Senhor é o nosso Senhor e nada nos faltará, né? Precisamos. O versículo 11, continuando em Efésios, o versículo 11 diz para nós assim, vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para poderem ficar firmes com todas as armadilhas do diabo. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a você. É o próprio Deus que nos dá a armadura. Ele se preocupou de uma tal maneira conosco, né, que preparou para nós uma armadura em forma espiritual, para nós estarmos tomando posse, nos vestindo. Então, esse é o segundo passo para derrotarmos o inimigo, né? Vestirmos a armadura. Deus nos deu de presente a sua armadura, mas nós, só saber disso não basta. Só saber que ele nos deu, só conhecer a palavra, só ler Efésios 6, capítulo 10, que a armadura de Deus é isso, é aquilo outro, não basta. O que eu preciso vestir
tomar posse da armadura. Eu não saio na rua sem roupa, é óbvio, não é verdade? Eu me visto para sair na rua, então eu preciso me vestir espiritualmente. Espiritualmente, eu preciso me fortalecer através do Espírito Santo. Então, o que o Espírito Santo nos diz através, né, do apóstolo Paulo, que devemos fazer? Devemos nos vestir de toda a armadura, se quisermos ser vitoriosos contra o pecado e o diabo. Isso é, o Espírito Santo agindo em nós em todo o tempo. Em todo o tempo. Versículo 12, continuando, diz para nós assim: lembrem-se, não lutamos contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal. Isto é, governos, autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. O diabo, vosso adversário, como nós já lemos, né, anda ao derredor, buscando a quem ele possa tragar. Então, nós precisamos estar sempre preparados para todas as lutas, para todas as batalhas. Nós não podemos ficar dando bobeira na nossa vida cristã. Nós não podemos ficar despreocupados, né? Nós não podemos ficar acomodados, né? Nos distanciarmos, de estarmos meditando na palavra, de estarmos orando. Não importa se os tempos estão difíceis, se as coisas não acontecem, não importa, nós continuamos orando e clamando. Eu tenho visto na palavra de Deus, eu tenho falado com Deus, quantas vezes o povo clamou por uma situação difícil e Deus veio. Eu tenho certeza absoluta que Deus tem ouvido o clamor que tem subido desta terra até ele. Eu vejo através dos meios de comunicações que as igrejas que não estão nos prédios, mas estão em cada pessoa, estão unidas, cada uma da sua maneira, cada uma do seu jeito, tem buscado ao Senhor, tem clamado ao Senhor. Então, nós temos feito da nossa maneira, né? Tenho irmãos que estão ministrando estudos, né? Pelo Facebook, pelo Zoom, estão ministrando. A igreja continua trabalhando e funcionando, a igreja continua firmada na rocha que é Jesus Cristo, e isso é muito bom, maravilhoso ter esse entendimento, né? Que mesmo circunstâncias estranhas e difíceis nos cercando, nós continuamos firmados, sabendo que Deus está cuidando dos detalhes, e Ele sabe de todas as coisas. Então, como usar a armadura? Vamos ver o que a palavra nos ensina. Primeiro, ele nos leva a colocarmos o cinto da verdade. Cinto da verdade, né? Assim como um avental de couro protegia o abdômen do soldado romano, o nosso cinto protetor é a verdade. A verdade, qual é ela? Não é só sermos pessoas, a partir do momento que eu estou com a vestimenta espiritual, né? Com a armadura de Deus, os meus lábios não vão mais proferir mentiras. Mas eu preciso, o que Deus está querendo nos mostrar aqui é que esse cinto da verdade é sobre quem nós somos. Quem sou eu? Quem é a Maria? Quem é o Jesus? Quem é a Daniela? Quem é a Maria Aparecida da Silva? Em Cristo. O que nós somos? Em Cristo Jesus. O que a minha casa, o que meus filhos, minhas noras, meus genros, meus netos, o que nós somos, minha mãe, a comunidade Caminho da Paz, o que nós somos em Cristo, através da sua palavra. O que a palavra de Deus nos leva a entender é que nós somos santos e capacitados, sobrenaturalmente, pela habitação do Espírito Santo em nós. Ah, papai, como é maravilhoso entender isso. Nós somos santos porque Deus diz, sede santos, como eu, vosso Deus, sou santo. Então, nós somos santos e capacitados a viver esta vida de santidade, né? Eu preciso saber que essa é a minha posição. Esse é o cinturão da verdade em mim. Eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Cristo habita em mim através do seu Espírito Santo. Então, nós temos uma vida de verdade. Vivendo esta verdade, o diabo será derrotado. Assim como aconteceu quando Jesus o venceu lá no deserto. Quando Jesus o venceu lá no deserto, né? Jesus venceu Satanás lá no deserto. Eu estou procurando a minha Bíblia verde, eu não estou achando a minha Bíblia verde, que eu tinha preparado. Ah, está aqui.
essa daqui, né? Então, Jesus, lá no deserto, venceu Satanás com a palavra. Lá no livro de Lucas, capítulo 4, né? Versículo 4, versículo de 1 a 13. Eu vou ler para vocês aqui. A palavra de Deus diz assim: na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto, tendo sido tentado pelo diabo durante 40 dias sem ter comido nada nesses dias. Teve fome ao fim deles. Então o diabo lhe disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo e disse-lhe: eu te darei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foram entregues e os dou a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Tem uma versão que se fala: se você se curvar diante de mim, o diabo fala. Se você, desse reino que te dou, a quem eu quiser. O 7, se me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele cultuarás. Em seguida levou-o a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és de Deus, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão com as mãos, para que nunca tropeces em nenhuma pedra. Viu como ele conhece a palavra? Só não vive a palavra. E a gente conhece, tem que viver, né? Mas Jesus lhe respondeu: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. E tendo o diabo acabado todo tipo de tentação, afastou-se dele até a ocasião oportuna. Então Jesus derrotou Satanás com a palavra, citando a palavra, citando versículos bíblicos. E nós temos que vencer o diabo, revestido com essa vestimenta, com essa armadura, a palavra, o cinturão da verdade. Eu sou de Cristo e confessar Cristo como Senhor da minha vida. Amém? Então, logo depois, ele nos leva a ver uma outra peça da vestimenta, a couraça da justiça, que nos protege dos dardos inflamados do maligno. Quando enfrentamos situações difíceis, podemos repelir a tentação de pecar ou agir segundo nossas emoções. Então, quando nós estamos, vestido com a couraça da justiça, essa coragem vai nos proteger. Sabe, igual o soldado usa, aqueles colete à prova de bala? A mesma coisa, porque o diabo fica lançando os seus dardos inflamados, mas quem está vestido com a couraça da justiça, esses o diabo não vai ter como atacar. Ele pode até lançar, mas os dardos dele todos vão cair por terra. Todos vão cair por terra. Pode até a gente sentir qualquer coisa, mas ele está derrotado. Ele está derrotado, porque Jesus Cristo é Senhor das nossas vidas. Ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Ele nos perdoou, ele nos salvou. Ele nos salvou lá na cruz do Calvário. Nós somos incluídos na sua morte. E na sua ressurreição fomos incluídos e vivemos uma vida com ele e por ele. Amém? Então, o diabo não vai poder. Nós podemos enfrentar todas as situações. Muitas vezes, as emoções. Vivemos situações que nos levam a fazer coisas erradas, a pecar. Se nós estivermos com a couraça da justiça vestido, essa peça da armadura, nós não vamos ser afetados com os dados do maligno, através de sentimentos como raiva, rancor, mágoa, medo, ou insatisfação. O inimigo não vai ter poder de nos atingir. Ele vai tentar sempre, mas se nós estivermos vestidos com a armadura de Deus corretamente, buscando conhecimento da verdade, ele não vai poder nos atingir. Então, pois com essa couraça, podemos reagir de maneira que honre a Deus. As nossas atitudes sempre, quando nós estamos vestidos com a couraça da justiça, as nossas atitudes sempre vai agradar a Deus. De que maneira? Perdoando, confiando,
entendendo, compreendendo, não falando coisas que desagradam a Deus, né? Muitas vezes, né? Abençoando em vez de amaldiçoar as pessoas. Nós abençoamos as pessoas, mesmo aquelas que muitas vezes nos ferem, nos machucam, não é verdade? Porque Jesus sofreu tudo por nós. Jesus sofreu tudo por nós, não é verdade? Então, é desta maneira que você tem que usar a couraça da justiça, né? Que é um colete que nós colocamos da vestimenta. Tem várias versões que falam. Então, queridos, entendemos, então, o cinto, a couraça, que nós devemos estar vestidos, né? Depois, a palavra nos leva a ver que nós devemos nos calçar com as sandálias do Evangelho da Paz. Então, temos que pôr um calçado nos nossos pés, né? Que permitem que fiquemos firmes em nossa caminhada com Cristo. Porque o que não falta são situações para a gente esmorecer, para a gente vacilar, para a gente o inimigo lançar os dardos dele de dúvida, né? De quem Deus é, do que ele é, né? Eu estava ouvindo um cântico aqui hoje e ele falava, eu falava, nossa, esse cântico é para mim. Aonde dizia que está sofrendo, está doendo, descansa, espera que Deus vai fazer a obra. Então, eu falava, Senhor, é isso aí mesmo, é descansar. Muitas vezes eu me pego, os meus filhos até me chamam a atenção, tão preocupada com tantas coisas, né? Como mãe, muitas vezes, você tem vontade de fazer como a galinha faz, né? Abrir as asas e trazer todos para debaixo das suas asas. Todos, fazer, né? Aí eu estava falando, Deus, eu não tenho que me preocupar, porque não, eu tenho colocado a minha casa, a vida dos meus filhos, debaixo das asas do Altíssimo, né? Então, a gente tem que estar sempre com a palavra vindo no nosso coração, ficarmos firmados, ficarmos confiantes, permite estarmos firmados. E aí Paulo fala, né, que a gente entende que as sandálias romanas, usadas pelos soldados, elas costumavam ter solas grossas e com travas, para que eles pudessem firmar-se no chão e permanecer a postos. Por isso que ele falou que devemos estar calçados desta maneira, com a sandália, né, a sandália do Evangelho da Paz, né? Estarmos firmados, confiantes, decididos a não fraquejarmos, a não falharmos, a estarmos atentos àquilo que Deus quer de nós, a não vacilarmos, a não darmos vez ao inimigo, a estarmos atentos à palavra de Deus, para que o inimigo não encontre aonde nos atingir, mesmo muitas vezes chorando, como diz a música, está chorando, está sofrendo, sim, muitas vezes chorando, mas confiando, certa de que Deus está atento a todas as coisas, né? Então, a despeito de quão ferozmente o inimigo venha a lutar contra nós, podemos permanecer firmemente plantados com essa sandália do Evangelho da Paz. Podemos estar firmemente plantados com a paz de Deus no nosso coração, com a certeza de que Ele está cuidando, que se as coisas estão acontecendo, é porque Ele está permitindo, Ele tem nos livrado, Ele tem nos guardado. Tem muitas pessoas enfrentando, né, a luta, dificuldades, mas o Senhor está atento em cada detalhe. Só vai acontecer aquilo que Ele determinar. Isso precisa estar firmado no meu coração e no teu coração. Então, todos os ensinamentos de Jesus é para que tenhamos paz com Deus e com os homens. É o que Deus quer. É que Jesus veio a essa terra fazer. Ele veio para nos ligar a Deus e trazer unidade entre os homens, né? Jesus trouxe o Evangelho da Paz, e lá na cruz ele conquistou toda essa paz, para que a gente possa viver essa paz. Então, todos os ensinamentos é para que tenhamos paz com Deus e com os homens. Então, confiemos no que a palavra nos ensina e obedeçamos. Assim, o diabo não conseguirá roubar a paz que está no nosso coração. Ele pode, muitas vezes, trazer situações, né, de a gente se visualizar,
mas ele não pode roubar a certeza que nós temos do Deus que nós servimos, do Deus que nos ama, nos amou tanto que nos deu o seu melhor, Jesus Cristo, o Senhor. Então, depois nós fazemos uso do escudo da fé. Do escudo da fé. O escudo da fé que protege o nosso corpo inteiro. O escudo não é uma peça pequena, não. É algo que toma conta do nosso corpo todo. Muitas vezes você vê, até esses dias ainda mostrou, por causa daqueles problemas lá que aconteceu com a morte daquele homem lá nos Estados Unidos, né? A gente viu os soldados com um escudo enorme que os protegia contra as pedradas, contra todas as coisas que vinham contra eles. Então, o escudo da fé que Deus nos dá é Jesus Cristo, que toma conta de todo o nosso ser. A nossa cabeça toma conta de todo o nosso ser, né? É o escudo da fé que protege o nosso corpo inteiro. Representa a proteção de Cristo contra tudo que o inimigo atirar em nós. Tudo, ele pode atirar o que ele quiser, que ele não vai ter como nos atingir, porque nós estamos escondidos com Cristo em Deus, porque já morremos com ele. Amém? Então, com total confiança em Jesus, lutemos em cada batalha. Sempre vamos ter batalha. Não é que nós estamos tendo uma batalha agora. Quantas batalhas nós já enfrentamos nas nossas vidas e Deus nos fez vencedores. Mesmo quando nós achávamos que estávamos perdendo, o Senhor nos faz vencedores, porque estamos aqui, de pé, louvando e glorificando o nome do nosso Deus. Significa que somos vencedores. Significa que somos vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então, queridos, com total confiança em Jesus, lutemos cada batalha, sabendo que ele nos dará a vitória. A fé nos leva a receber a graça de Deus, demonstrada na cruz, onde alcançamos a salvação. João 11:40 tem uma frase muito linda, né, que a gente tem que guardar. Jesus, inclusive, falou até mesmo para Marta isso, né? Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então, se cremos, se você crê, se eu creio nesse Deus Todo-Poderoso, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, nós somos vitoriosos e vamos contemplar a glória de Deus. Isso nos mostra o quanto é possível vencer a guerra espiritual. O quanto é possível. Apenas precisamos crer. Só precisamos crer e confiar. Está difícil. Tá te fazendo você chorar. Está doendo. Creia que Deus está com você. Ele nunca vai te deixar, ele nunca vai te abandonar. Ele vai estar sempre presente. Lembra daquela passagem que fala daquele homem que foi roubado e foi ferido, e passou o sacerdote, e passou o fariseu, que Jesus conta, né? E depois passou o fariseu, agora está vindo à memória, e cuidou daquele homem. E Jesus fala que cuidou das feridas, é isso que ele faz conosco. Ele cuida, ele sabe quando cuidar. Muitas vezes parece que Deus não está ouvindo a nossa oração, parece que Deus não está escutando o que nós estamos pedindo. Mas a palavra de Deus diz, se eu não me engano, Isaías, se eu não me engano, 4:4 ou 44:4, se eu não me engano, não, agora me veio à memória, que não existe Deus, nunca existiu e nunca existirá um Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele confiam. Fica tranquilo, Deus não está dormindo, não está tosquenejando, ele está trabalhando a nosso favor. Amém? Então, quando as setas do maligno vierem contra nós, contra você, contra mim, nós devemos levantar o escudo da fé e crer que nada poderá impedir o agir de Deus, nem mesmo nas nossas limitações e nas nossas fraquezas. Nada pode impedir o agir de Deus. Deus está sempre trabalhando a nosso favor. Amém? Aí, então, colocamos o capacete da salvação. Colocamos o capacete da salvação. No momento em que dissemos não ao nosso antigo e pecaminoso eu e provamos do novo nascimento, ganhamos uma vida nova e eterna no Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso capacete. É quando nós confessamos que Jesus Cristo é Senhor das nossas vidas. Quando o nosso eu morre,
quando o nosso eu morre, quando a velha vida, tudo aquilo que nós fazíamos, os pecados da vida velha, não tiver mais vez nas nossas vidas, nós estamos com o capacete da salvação, garantido, com certeza, de que tem um lugar preparado para nós, junto com o Senhor Jesus Cristo, que o veremos, em nome de Jesus. Então, quando o nosso eu estiver morto, e nós estivermos vivendo verdadeiramente um novo nascimento, ganhamos uma vida nova e eterna no Senhor Jesus. Então, queridos, presta bem atenção. Você precisa estar com esse capacete. Você não pode tirá-lo em momento algum. Nunca duvide da tua salvação em Cristo Jesus. Nunca duvide daquilo que Jesus realizou lá na cruz por nós. Ali ele conquistou o perdão dos nossos pecados. Ali o nosso eu morreu. E nós renascemos para uma nova história, para uma nova vida. Uma nova vida. Sem os pecados do passado, sem mentiras, sem palavrões, sem enganar, sem ter raiva, sem ter mágoa, sem ter rancor. As coisas ruins ficam com o velho homem. Nós nascemos para uma nova vida. É uma nova história. Como Jesus vive, nós devemos viver. Porque se ele habita em mim, se não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, como Paulo diz, né? A minha vida agora, eu vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Então, é Cristo que vive através de mim. Então, as minhas atitudes devem ser semelhantes à de Cristo. A de Cristo. E ele se entregou por nós, perdoando todos os nossos pecados. Amém? Então, com o capacete da salvação, nós temos a mente de Cristo, que nos dá discernimento e sabedoria para vivermos de maneira que honre o Senhor, que honre o nosso Senhor Jesus Cristo, né? A nossa vida revela Jesus. Aquilo que nós vivemos, que falamos, que agimos, as nossas atitudes, revela quem é o Senhor das nossas vidas. Quem é o Senhor da sua vida? Quem tem sido o Senhor da sua vida? O velho eu ou Jesus Cristo? Então, aí já é particular, já é na intimidade que temos com o Senhor. E finalmente, queridos, né, tomamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, a espada, a palavra de Deus, que fere, que mata o inimigo. A espada, quando você enfia a espada no inimigo, você mata o inimigo. Então, a palavra de Deus é a espada que vai sempre estar matando tudo aquilo que o inimigo tentar trazer. Ele vai ser sempre derrotado. Jesus o derrotou. Nós lemos ali para vocês, Lucas, né, no seu capítulo 4, ali nós lemos. Jesus derrotou o diabo através da palavra. E é através da palavra que nós temos que orar a Deus e declarar a palavra e dizer mesmo, eu declaro, está escrito. Está escrito. Se está escrito, nada tem poder contra aquilo que Deus deixou escrito. Amém? Então essa é uma das partes mais importantes da armadura de Deus. Se você quer ter a vitória contra o pecado e os ataques do maligno, deverá estar sempre com a espada desembainhada. Cuidado, que muitas vezes nós estamos deixando a espada guardadinha, penduradinha, sabe? Atrás da porta. Ninguém vê, você acaba esquecendo dela, como um amuleto, sem uso. Não, a espada tem que estar sempre desembainhada e sempre nas nossas mãos. Sempre, que significa a palavra de Deus, na nossa mente e no nosso coração, e professarmos ela em todo o tempo. Não tem problema, não. É o tempo todo. É Deus, é Jesus, é o Espírito Santo falando. É misericórdia, misericórdia, misericórdia. Deus falando através de nós. Que significa ter a palavra de Deus no coração e confessá-la com a nossa boca. Lembre-se que Jesus, quando tentado no deserto, como eu disse, calou a boca do diabo, declarando versículos da palavra. Combatemos as mentiras do inimigo com a verdade e as promessas que Deus tem na sua palavra. Nós vamos combater o inimigo, nós vamos derrotar o inimigo quando a palavra de Deus estiver no nosso coração, quando ela ocupar o nosso coração, quando o nosso coração estiver cheio de paz, de alegria, né, de bondade, de mansidão, de longanimidade, de amor, de perdão, né? Não pode estar misturado
mágoa, com paz, com tranquilidade, com mansidão, com perdão, não pode. Os dois não podem permanecer no mesmo lugar. Ou permanece um, ou permanece o outro. Ou é trigo ou é joio. Ou é trigo ou é joio. O trigo vai ser arrancado e queimado. O trigo vai dar o produto que vai ser necessário, vai produzir. Então, queridos, vamos estar atentos. Talvez essa seja uma palavra que há muito tempo você não ouça. Eu mesma não me lembro há quanto tempo eu não falo sobre esta passagem de Efésios capítulo 6, versículo 10, sobre a armadura de Deus. Mas hoje o Senhor está trazendo. Eu li ela com vocês, acho que na sexta ou no sábado, durante o nosso momento de oração. Eu li ela com vocês. E aí, quando eu a li, eu estava falando com Deus, que eu tinha a pregação hoje, pregação de domingo, e eu falando com Deus, e o Espírito falou, fala sobre a minha armadura. E eu falei, Senhor, e aí eu comecei a buscar, pesquisar, e o Senhor me deu isso que eu estou passando para você, que eu já estou concluindo, tá? Eu já estou concluindo. Nós tivemos um atraso aí de mais ou menos 10 minutos para entrarmos, né? Estamos com 40 minutos aí, que estamos juntos, mas já estou terminando, porque já nós vamos entrar em oração. Mas entramos, já estamos direto, já vamos na oração direto, tá bom, queridos? Mas eu já estou encerrando, concluindo o versículo 18, que é o último versículo da leitura, né? Não que eu vou terminar, eu já estou terminando, mas ainda tenho mais 1 ou 2 versículos para ler para vocês. Diz assim, orem no Espírito em todas as situações. Aprenda a orar no Espírito, falar em línguas em oração. Porque quando você ora com a tua boca, falando do teu português, o inimigo ele está sempre procurando ouvir. Então, quando você ora em línguas, né, no teu quarto, no teu cantinho de oração, pode orar em línguas. Eu aprendi isso com uma pessoa que uma vez eu hospedei aqui na minha casa, que veio dar uma palavra para as mulheres. Ela estava lá em cima, fazendo, até na época eu tinha uma esteira aqui, ela estava na esteira e orando em línguas, e ela disse, quando eu oro em línguas, o diabo não consegue entender o que eu falo, porque eu estou falando língua dos anjos, então eu estou me comunicando com Deus, e ele não pode ouvir, e não pode tomar proveito. Faz parte da armadura, o Espírito Santo. Então, eu tenho também me acostumado a orar bastante em línguas, a falar com Deus em línguas, né? Para ficar lá, eu e o meu Deus, né? Ali conversando. Então, orem no Espírito, em todas as situações, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. É o que nós estamos fazendo. Eu entrei num grupo de pastoras da América Latina, né? Nós estamos orando pela América Latina. Então, nesse momento em que eu oro com vocês, eu tiro um tempo para orar pela América Latina, junto com essas irmãs que se colocaram, são esposas de pastores, mulheres, que se colocaram a clamar pela América Latina. Oramos por todos aqueles que são de Cristo e que, depois de tudo isso passar, muitas almas se achegarão. Tenho certeza que vai ser uma colheita muito grande para o reino de Deus, em nome de Jesus, e temos que estar preparados, vestindo a armadura de Deus para poder cuidar de todos quantos o Senhor enviar para a comunidade Caminho da Paz ou para a igreja que o Senhor quiser. Amém? Temos que estar preparados. Então, Deus está interessado em tudo a nosso respeito. E uma das formas de mantermos um relacionamento com Ele é com o nosso tempo de oração. O nosso tempo de oração. Ter qualidade. A gente fala com Deus o dia inteiro, mas temos que ter um tempo de orar, de falar com Ele. Não importa se você vai ficar 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas. Aí já é particular com você e Deus. Aí não é, ninguém determina. Aí é algo que você pode levantar e falar 2 minutos com Deus e vestir toda a armadura de Deus. Vestir toda a armadura, né? Se consagrar. Então, queridos, 1 Pedro 1,13 diz para nós assim, portanto, estejam prontos para agir. A espada sempre desembainhada. Continuem alertas e ponham toda a esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Então, queridos, agora que nós já sabemos, né, o que fazer para vencer as batalhas espirituais com a armadura que Deus nos deu, né? Então, vista essa armadura que Deus te deu de presente todos os dias. E vamos à luta, vamos enfrentar o dia, porque Deus é conosco. Deus é conosco. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo. Deus está com você.
aonde você estiver, enfrentando a luta que você estiver enfrentando, Deus está com você, Deus está comigo, Deus está com a nossa casa, com a nossa família. Eu tenho algumas pessoas para estar orando daqui a pouco. Tem a família da minha prima, Celina, né? Ela e o marido estão internados, infelizmente, né, com esse problema do coronavírus. E toda a casa dela, né, está passando pela situação. Estão todos de quarentena. Mas ela está lá no hospital e falando, ela entrou no Facebook falando que ela está dando testemunho do amor de Deus. Que ela está dando testemunho de quanto Deus é poderoso. Ela tem falado do amor de Deus para as pessoas, para os enfermeiros que estão lutando, né, para cuidar das pessoas, sofrendo esse momento, né, muitas vezes sem descanso. Devemos estar orando também por eles, pelos médicos, pelos enfermeiros, por aqueles que fazem a limpeza, por todos que trabalham nos hospitais. Então, queridos, quero orar com você neste momento, para que você reveja essa palavra, conheça, leia, procure, aprenda. E todas as manhãs, vista essa armadura. Não saia sem ela da sua casa. Não saia do seu quarto sem essa armadura. Vista essa armadura que vai te livrar de todos os dados inflamados, de todo ataque do inimigo. Amém? Pai, eu oro agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por cuidar de nós em detalhes, ó Pai. O Senhor nos dá de presente, Pai, esta armadura através da pessoa do teu Filho Jesus Cristo, que tudo conquistou para nós lá na cruz do Calvário. E se nós estivermos vestidos corretamente, Pai, o inimigo não vai ter como nos atacar. Ele vai poder lançar todos os seus dados, aquilo que ele quiser, mas ele não vai poder nos atingir, Senhor, porque tu nos guarda, tu nos livra. Nós vimos aqui, Senhor, que o Senhor nos guarda, Pai, o cinto, a couraça, o escudo, o capacete, a sandália, a espada. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos compreender e antes, Senhor, de começarmos o nosso dia, podermos nos vestir, não somente com a roupa com que vamos sair, mas com a tua armadura, Senhor, para estarmos protegidos, Senhor. Deus, e que a tua palavra esteja em nós, Pai, para que possamos usar essa espada, que essa espada possa estar sempre desembainhada, Senhor. Que a tua palavra esteja no nosso coração e que nós possamos professá-la em toda e qualquer circunstância, Pai. Abençoa teu povo, abençoa, Pai, teu povo, abençoa cada vida que está neste momento ouvindo esta palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja trabalhando, Pai, esteja trabalhando em cada coração, Pai. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço por esse tempo, te agradeço por esta palavra, em nome de Jesus. Amém? Aleluias, glória a Deus. Eu vou encerrar orando pelas pessoas que estão precisando da oração. Antes eu quero orar, vou entrar na oração pelos dizimistas, quero louvar a Deus pela tua vida, pela tua fidelidade, né? Muitas pessoas têm me surpreendido, né, com a sua fidelidade. Graças a Deus, pessoas que são fiéis, que estão colocando seus dízimos fielmente, depositam, né, depois mandam lá a confirmação, ou para mim, ou para o André, né, que colocou. Eu gosto porque eu posso abençoar, né, abençoar a vida das pessoas, consagrando o dízimo daquela pessoa, e eu tenho visto Deus abençoando as pessoas, Deus suprindo as necessidades, Deus fazendo milagres em tempos tão difíceis. Então, quero dizer para você que vale a pena ser fiel à palavra de Deus. Ser fiel à palavra de Deus e te lembrar que se você não tem sido, você está correndo risco. Porque o inimigo conhece, ele sabe. Você viu que ele citou a palavra para Jesus. Ele conhece a palavra. E ele também conhece como nós vivemos. Então, quero falar com você. Não deixe de ser dizimista fiel se você precisa da bênção de Deus na sua vida. Precisa não. Quem é que não precisa, né, da bênção de Deus financeira na vida? Todos nós precisamos. Então, você precisa ser obediente. Muitas vezes nós queremos que Deus nos dê tudo. E nós não somos fiéis nem no dízimo. Então, quero que você aprenda isso, né? Eu preciso ensinar, eu preciso falar. Eu não posso deixar
Assim como eu louvo a Deus por aqueles que estão sendo fiéis, eu preciso alertar você, que não tem tido fidelidade, né? Porque eu sei, de acordo com a palavra de Deus, que você não está honrando a Deus e Ele não vai poder agir na sua vida. Muitas vezes tem sido a tua força, tem sido a tua sabedoria, tem sido aquilo que você conhece, né? Mas Deus, você tem entristecido o coração de Deus. Então, preciso falar para você entender, amém? Então, que Deus te abençoe, que Deus fale, que não seja eu, mas o Espírito de Deus falando ao teu coração. Eu sou só um instrumento para estar te alertando, e preciso fazer isso, é minha obrigação estar fazendo isso, mas você que tem sido fiel, o Senhor continue te abençoando. Como eu ponho lá, Deus te abençoe sempre, Deus te abençoe sempre, sempre, cada vez mais, suprindo cada vez mais suas necessidades. Então, vou orar pelos dizimistas, né, que estão sendo abençoados, estão abençoando aqui. Domingo às 18 horas, o nosso culto normal, em nome de Jesus, sem atrasar, né? Quero orar depois pela Celina, minha prima, pelo Nicolas, que é o marido dela, toda a sua família, né? Que estão passando por esses momentos difíceis, mas Deus está cuidando, ela mesmo confessa que Deus está cuidando. Também tem o seu Haroldo, né, que é o pai do Júlio, que também está passando pela mesma situação. A Neuza também está pedindo oração pelo Alex e pela Aline, também pela mesma situação. Que o Senhor tenha misericórdia, que em breve nós possamos estar aqui dando testemunho da vitória de todos eles, em nome de Jesus, porque temos orado por eles, amém? Então vamos fazer isso, vamos orar e vamos encerrar o nosso culto e vamos continuar no nosso tempo de oração, amém? Em nome de Jesus, o tempo que você quiser. Pai, eu quero neste momento te louvar, te glorificar, bendizer o teu nome, Pai. Cada vida, Pai, que tem sido fiel à tua palavra, Senhor. Não é fiel a uma pessoa, uma placa de igreja, uma pastora, não. É fiel à tua palavra, Senhor. E eu tenho visto como o Senhor tem sido maravilhoso, Pai. Pessoas que o Senhor tem abençoado de uma maneira tremenda, Pai. Eu tenho ficado muito grata a Ti, Senhor, em ver que o Senhor tem honrado a palavra que tem saído da nossa boca, Pai. E que, através da fidelidade deles, Pai, o Senhor tem podido abrir janelas dos céus e derramado bênçãos sem medidas e tem podido repreender o devorador, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu os abençoo. Como eu sempre digo, que o Senhor os abençoe sempre, sempre, sempre. E aqueles, Pai, que ainda não entenderam, ainda não compreenderam, Pai, eu tenho deixado de fazer isso, tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia que o teu Espírito esteja falando ao coração deles, ó Pai, e que eles possam obedecer a tua palavra, Senhor. A tua palavra que nós temos falado sempre, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço que o Senhor fale com eles e os abençoe para que eles possam compreender a tua palavra, Deus. Quero orar pela vida da Celina, do Nicolas, toda a casa dela, Pai, a família da Cristina, Pai. Em nome de Jesus, estão todos em quarentena, guarda a casa deles, que este mal desapareça da vida deles, da vida, Senhor, do Alex, da Alina, do Senhor Haroldo, em nome de Jesus, Pai. Oramos porque cremos, está escrito, Pai, está escrito na tua palavra, eu sou o Deus que te sara. Está escrito que Jesus Cristo, lá na cruz, levou sobre ele todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Está escrito, Paizinho, que o Senhor enviou a sua palavra para nos sarar e nos livrar do que é mortal, Pai. Então eu profetizo essa palavra sobre essas vidas, Senhor, que venha a cura, que venha a libertação sobre eles, Pai. Em nome de Jesus, toca no pulmão, Senhor, restaura o pulmão, toca, Senhor, nos batimentos cardíacos, ó Deus, toca, Senhor, que esse coronavírus desapareça do nosso meio, Senhor, desapareça desta terra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, te pedimos, ó Pai, pelo nosso Brasil, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia dos nossos governantes, ó Pai. Apresentamos o nosso presidente e todos os governantes diante de ti, Pai. Em nome de Jesus, tu és um Deus de justiça, Pai. Tu és um Deus que conhece o coração do homem. Nós não conhecemos, mas tu conheces o coração de cada um, Pai, que está aqui nessa terra, Senhor. Tu conheces, ó Pai. Em nome de Jesus,
Tem misericórdia do nosso Brasil. Abençoa a comunidade Caminho da Paz. Cada vida, Senhor. Abençoa, Senhor, cada filho teu, cada um que tem o selo do teu Espírito. Entra com a tua graça e com a tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, o poder, a consolação do amado Espírito Santo, seja sobre nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Cristiane de Oliveira, minha nora querida, feliz aniversário. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, querido? Um grande beijo. Eu amo você, porque Jesus nos amou primeiro. Amém? Deus te abençoe.